ele já estava curado, mas ainda não estava sarado. Ele já estava com a sua vida restaurada, mas ainda não estava salvo. E o que faz Jesus sair pela segunda vez e ao encontro desse homem é para falar que a cura é muito boa, o milagre é muito bom, a bênção é melhor ainda, as coisas que acontecem é melhor ainda, mas tem uma coisa melhor do que o melhor ainda: a salvação em Cristo Jesus. Deixa eu te falar uma coisa: no céu vai ter gente que estava doente e não foi curada, mas no inferno vai ter gente que estava doente e foi curada. Evangelho de Jesus segundo escreveu João, capítulo 9, versículo de número 35. Nós vamos fazer a leitura da palavra do Senhor nesta noite, e que o Espírito de Deus fale aos nossos corações aqui nesta noite, em nome de Jesus. Amém? Quem diz amém por isso? Amém. Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor Jesus: Jesus ouviu que eles tinham expulsado o homem, e ao encontrá-lo perguntou: você crê no Filho do Homem? Versículo 36. Ele respondeu: quem é o Senhor para que eu creia nele? Versículo 37. E Jesus lhe disse: vocês já têm o visto, e é aquele que está falando com você. Versículo 38, para encerrarmos, diz assim: então ele afirmou: eu creio, Senhor, e o adorou. Eu creio, Senhor, e o adorou. Aleluia, louvado seja Deus. Vamos orar, feche seus olhos. Pai, nós te agradecemos pela tua palavra, te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas e continuará fazendo. Abençoa o teu povo, a tua igreja, estendendo as tuas mãos de poder sobre nós, pois nós precisamos de ti. Que o Senhor fale aos nossos corações, que o Senhor estenda as tuas mãos de poder sobre nós, nos abençoando, guardando-nos, livrando-nos de todo mal, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. E a igreja diz amém. Aleluia. Você pode tomar seu assento. Deixa eu lhe falar algo. A Bíblia vai dizer que existia um homem cego de nascença. Cego de nascença. Jesus está caminhando com seus discípulos, enquanto os seus discípulos perguntam: mestre, quem pecou, este ou seus pais? Jesus olha para eles e dizem: nem ele nem os pais. Mas é necessário que nele se manifestem as obras de Deus. Que nele se manifestem. Você já viu o processo de uma obra? Uma obra não se realiza do dia para a noite. Uma obra não acontece em minutos. Uma obra, existe um processo a ser feito. O que Jesus estava dizendo é: este homem vai viver uma obra minha na sua vida. Pastor, o que significa isso? Significa que ele não vai viver uma experiência de 5 minutos. Significa que ele não vai viver uma experiência de domingo à noite e esperar o outro domingo para viver de novo. Não, vai ser uma obra. Significa que ele não vai experimentar de momentos, vai ser continuidade. Significa que ele não vai desfrutar de instantes e se conformar com instantes em minha presença. Vai ser uma obra. O que eu vou fazer na vida desse homem é uma obra. E a palavra de Deus diz que aquele que começou a boa obra, é fiel para aperfeiçoar. É por isso que nós estamos aqui, porque nós somos uma obra inacabada. Todo dia Jesus está tirando alguma coisa de nós. Todo dia Ele está colocando algo dele na nossa vida. Nós somos uma obra. Obra tem que tirar e obra tem que colocar. Obra tem que pôr e obra tem que colocar. Tem que tirar. Obra não é só chegar e colocar lá o entulho. Pá. Nós estamos prontos para entrar aqui na obra. E eu aprendi algumas lições com esta obra. É que para colocar a gente tem que tirar.
O irmão que nos doou a brita aqui, de soprar eu colocar a brita lá, tem que o terreno tá limpo. Aí chegou lá, tinha um detalhezinho faltando. Por causa desse detalhe não vai dar para colocar. E às vezes por conta de um detalhe, o novo de Deus ainda não se apresentou a nós. Aí Jesus olhou para aquele cego e disse: é uma obra, eu estou começando a obra, mas eu vou aperfeiçoar a obra na vida dele, na vida dela. Pastor, e essa obra depende de quem? Mais de nós do que dele. Porque a parte dele já foi startada no cego. Como pastor? A Bíblia diz que ele chegou, se apresentou, cuspiu na terra, fez uma saliva, untou os olhos do cego e colocou nos seus olhos. Ele era cego de nascença. Aí a Bíblia vai dizer que Jesus olha para o cego e diz: agora vai você e lava-te lá no tanque de Siloé. E o nome do tanque quer dizer enviado, porque o enviado sou eu. Eu estou marcando o primeiro start, eu estou marcando o primeiro encontro, mas a partir de agora é a tua parte, você tem que fazer. Porque se eu te disser que promessa não é, a gente guarda muito promessa sempre com a parte de Deus, né? Deus me prometeu, o Senhor prometeu, Deus prometeu, Deus vai fazer. Mas para que Deus faça, eu também preciso fazer. Jesus está dizendo: a minha parte eu já fiz, agora é com você. Jesus está dizendo: o processo eu já iniciei, agora é você que precisa concluir. E o que é que eu preciso fazer, pastor? Caminhar e ir ao tanque de Siloé. Mas espera aí, deixa eu só abrir um parênteses aqui e liberar a primeira palavra desse culto. Por que o cego de Jericó gritou, o Senhor foi lá, não pegou lodo, não cuspiu no chão, não colocou nos seus olhos, só olhou para ele e disse: está curado? Porque cegos na Bíblia simplesmente receberam uma palavra e já estavam curados. É que a medida de Deus para os outros não é a mesma medida de Deus para você. Não, eu preciso liberar uma palavra de Deus para você aqui agora. O que Deus vai fazer na tua vida é diferente do que fez na vida dos outros. O que Deus vai fazer na tua casa é diferente do que fez na vida da casa dos outros. Não compare a sua vida com a vida de ninguém. Jesus está dizendo: na sua vida o processo é diferente, o propósito é diferente, o trabalhar é diferente, mas algo meu vai ser gerado em você. Era tão simples, pastor, Jesus pegar o cego e dizer: está curado? Só que Jesus não quer só alguém curado, Jesus quer alguém que foi encontrado. Aí a Bíblia vai dizer que Jesus faz a parte dele e diz: agora é contigo, vai lá. Pastor, qual é a diferença desse cego para os outros cegos? É que esse aqui vai ter que aprender a aplicar a sua fé nos primeiros momentos da sua vida com Jesus. E o que é fé? É ir com o olho cheio de lodo, porque ele já não enxergava, mas agora ele está caminhando com os olhos totalmente embaçados, mas não por dentro, não de aparência, não porque não está vendo, é com o olho sujo, é com o olho aparentemente sem nenhuma beleza física, mas ele está caminhando e indo para uma direção a qual Deus falou. O que é isso, pastor? O cego vai andar na direção de uma palavra. O que Deus estava querendo ensinar para aquele cego é: você é capaz de caminhar debaixo de uma palavra? Não aconteceu, não chegou, não se cumpriu, está distante um pouquinho, é uma promessa, é uma palavra, não tem nada. Não, Senhor, abre 25% dos olhos dele para ele ir lá para o tanque. Não, ele vai aprender a caminhar debaixo de uma palavra sem ver nada. Porque a fé é o firme fundamento daquilo que não se vê, mas crê. Eu estou pregando para alguém aqui que não está vendo, que não está enxergando, que não está conseguindo visualizar a saída, mas está caminhando debaixo de uma palavra. A palavra de Jesus é sustento para você aqui nessa noite. A palavra de Jesus é segurança para você aqui nesta noite. A palavra de Jesus para você é consolo aqui nesta noite. Ainda que você não esteja vendo, você é capaz de caminhar debaixo de uma palavra. Os discípulos pescaram a noite inteira, pegaram nada, chegaram de manhã, mas o peixe só estava na noite. Quando os discípulos chegam na praia, Jesus disse: presta o barco. Pregando a palavra, Jesus olha para ele e diz: terminei de pregar, volta para o mar. Mas não volta para perto não, volta para o mar alto e lança as vossas redes para pescar. Pedro olha para Jesus e diz: mestre, tendo trabalhado a noite toda, nada apanhamos, mas eu consigo caminhar debaixo de uma palavra. Sob a tua palavra eu lançarei
as redes. Jesus está procurando alguém aqui que consiga caminhar debaixo de uma palavra, mesmo que as possibilidades humanas tenham se encerrado, mesmo que as coisas estejam dizendo não, mas uma palavra de Jesus é diferente daquilo que os teus olhos estão vendo, porque expectativas humanas não supriam a necessidade daqueles homens. Se aquele peixe só dava naquele horário, por que ir pescar aquela hora? Por causa da palavra. Porque uma palavra traz à existência aquilo que nem... Uma palavra traz à existência aquilo que nem... Uma palavra faz alguém ressuscitar. Uma palavra faz o morto reviver. Uma palavra faz o cego ver. Uma palavra faz o surdo ouvir. Uma palavra restaura a nossa vida, restaura a nossa casa, restaura a nossa família. Você veio aqui ouvir 40 minutos de pregação, mas uma palavra só pode mudar todas as coisas nessa noite na tua vida. Aí a Bíblia diz que Jesus envia este homem. Quando ele chega lá, ele vai sem enxergar, mas volta vendo. Pastor, como é o nome disso? Processo. Processo é isso. Ou você acha que para acontecer o que Deus tem prometido que vai acontecer, vai ter prenúncio? Não. É você caminhando na fé. E qualquer hora dessa, qualquer momento desse, as surpresas de Deus vão aparecer. Porque você está decidindo caminhar debaixo de uma palavra sem ver nada. Quem garantia que aquele homem ia para o tanque de Siloé e ia voltar enxergando? A palavra. Deus olhou para Abraão e disse: Abraão, eu estou querendo jurar, mas não tenho por quem jurar, eu juro por mim mesmo. Porque a minha palavra basta. Se o homem mente, falha, faz promessa enganosa, a minha palavra basta. Números 23:19. Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Sabe por que você está aqui hoje debaixo de uma palavra? Ah, pastor, mas eu não recebi, o profeta não veio até mim, não falou. Mas existem 366 promessas na Bíblia. 316 não temas na Bíblia, dizendo para nós não termos medo e caminharmos segundo a palavra dele. Existem mais de 1000 promessas na palavra de Deus que servem para todos nós, como por exemplo, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E por mais que esteja contrário, eu declaro que você está debaixo de uma palavra. Você e a sua casa, você e a sua família, você e a sua parentela servirão ao Senhor. Escuta isso. A Bíblia vai dizer que este homem sai. Quem está ao redor deste homem está impressionado com o que está acontecendo, porque ele está vendo, ele está enxergando, ele está diferente de como foi ao tanque. A Bíblia diz que as pessoas, a primeira coisa que aconteceu, as pessoas olhavam e diziam assim: não é ele, não é ele, se parece com ele, mas não é ele. Porque a primeira coisa, quando nós passamos pelo processo de transformação com Jesus, é que algo começa a mudar em nós, irmão. E o maior sinal de que nós tivemos uma experiência com Jesus é a mudança. Desde quando você entregou sua vida para Jesus, algo mudou em você? Desde quando você decidiu caminhar com Jesus, a sua vida está sendo diferente? É o primeiro sinal. O primeiro sinal foi as pessoas olharem e disseram: não é ele não. Eu não estou reconhecendo. Eu não estou conseguindo identificar aquele mesmo homem. É um homem que fala diferente, que se veste diferente, que anda diferente, que vive diferente. Esse homem está diferente. Aí a Bíblia diz: olha, como foi aberto teus olhos? Me conta aí. Vamos fazer melhor, vamos pegar ele, vamos levar para os estudiosos, os escribas, para eles estudarem e saber o que foi que aconteceu aqui. A Bíblia vai dizer que esse homem foi tocado por Jesus. Esse homem foi curado por Jesus. Esse homem participou de um culto. Esse homem ficou um tempo com Jesus. Jesus pegou e tocou na vida dele. Aconteceu algo na vida dele. Ele não via e agora estava vendo. Um grande milagre tinha acontecido em sua vida. E ele agora é levado para ser interrogado na sinagoga pelos fariseus. Quando ele chega lá, os fariseus olham e dizem assim: como é que você pode ver? Aquele homem olha e diz assim: ele
pôs lama nos meus olhos, lavou os meus olhos e agora eu estou vendo. Ele quem? Quem é esse? Quem é esse acerca de quem você está? Quem é esse que você está falando? Os fariseus olhavam e diziam: esse homem não é de Deus, porque ele curou no sábado. Outra linha, já não eram mais os fariseus, eu acredito que os saduceus, olharam e diziam: como é que um homem pecador pode fazer sinais? E começa uma discussão entre eles, a ponto de que o homem olha e diz assim: ele é um profeta. Quem fez isso na minha vida é um profeta. Aí os escribas e saduceus olharam e disseram: esse homem não está bem não, chama os pais dele para perguntar. Primeiro para saber se é verdade que ele era cego mesmo. Porque existe uma geração incrédula, irmão. Existe uma geração que não crê mais. Eles mandaram chamar os pais para saber se era verdade que ele era cego, agora estava vendo. Quando os pais chegaram e disseram: pois não, é seu filho? É. Era cego? É. E o resto? E agora, como é que você me diz? Me explica o que aconteceu. Ele já tem idade suficiente para responder o que aconteceu com ele. Os fariseus voltam para ele e dizem assim: vem cá, vem de novo aqui, eu quero uma segunda explicação. Como foi que isso aconteceu? Porque um homem pecador colocou a mão em você. Aí esse homem dá a melhor resposta que ele poderia dar. Ele diz: se ele é pecador eu não sei, eu só sei que eu era cego e agora eu estou vendo. Se ele é profeta eu não sei, eu só sei que eu era cego e agora eu estou enxergando. Pastor, o que é que esse homem está dizendo? Foi uma convicção de algo que ele viveu. Irmão, isso parece ser simples, mas deixa eu só abrir um parênteses que não é nem sobre isso que eu quero falar. O que tem de gente hoje duvidoso não é brincadeira. Nós temos que ter convicção no Deus que nos chamou. Mas é uma convicção, uma certeza. E aí como é que tá? Como Deus quer. E aí como é que tá? De todo jeito. Todo jeito não, como é que tá? Com a mão de Deus estendida sobre mim. Como é que tá? Deus está comigo. O Senhor dos Exércitos está comigo. O Deus de Jacó é o meu refúgio. Como é que está vindo e contemplar as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra? Como é que está? Pode se estourar contra mim uma guerra, mas o meu coração não vai temer. Vai tudo bem. É gente que passa todo dia na mão de Jesus, convive com Jesus, mas não tem convicção de nada. Não tem certeza de nada. Pastor, o que é fé? Está aqui, certeza. Certeza que ele vai chegar. Certeza que ele vai fazer. Certeza que o cenário vai mudar. Certeza que a situação vai ser diferente. Certeza que o socorro e livramento vai vir. Certeza de que ele é o Deus que faz, e quando ele faz ninguém desfaz, operando ele, ninguém pode impedir. Mas você está aqui dentro, ninguém tira isso. E como é que vai ser? Deus está no controle. E amanhã Deus vai prover. Hoje já estou vestido. E como é que vai resolver? Estou dizendo que hoje já está resolvido, amanhã é com ele. A gente está no culto e deixa que uma preocupação roube a nossa adoração. Porque a gente consegue dividir um ambiente, chega para aqui para pensar no problema de resolver amanhã. Que nada, irmão, amanhã está na mão do Senhor. Amanhã está guardado por Deus. Se Ele te sustentou até agora, o que é que amanhã para Deus? O mais difícil Ele já fez na tua vida, que foi te dar livramento até você chegar aqui hoje. Ele está dizendo: se eu guardei você até agora, eu continuo guardando amanhã, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. O Deus que está no teu amanhã está aqui. Levante as mãos para adorar. O Deus que garante a tua chegada estará aqui. Como é que vai formar, e como é que vai pagar, e como é que vai resolver, e como é que... Está com a mão de Deus. Está na mão de Deus. Olhem para as aves. Não semeiam, não cegam, não colhem, mas o vosso Pai Celestial as alimentam. As aves dão um ensinamento para a gente. Elas não sabem o que vão comer. Não estão com sacola do Bom Preço nem do Extra. Não andam de feira em feira roubando. Mas a Bíblia diz que elas se alimentam todos os dias. Mas você sabe o que as aves amanhecem fazendo? Eu já contei aqui, vou repetir. Eu fui para um lugar, um irmão disse: irmão, para você descansar, e tem uma casa muito bonita, e você vai descansar. E tinha um quarto para frente da casa e um quarto lá atrás. Ele disse: aqui só tem esse quarto e um viveiro de 40 espécies de pássaros.
Eu cheguei de noite, estava tudo escuro. Aqui um viveiro de paz, você pode deitar aqui no quarto, você pode ficar, não tem problema nenhum. Irmão, quando foi 4:30 da manhã, os pássaros resolveram adorar. Eu acordei e disse: essa orquestra onde, pelo amor de Deus? Cantava papagaio, passarinho, sei lá o nome daqui, que ofende até o homem, que é tanta espécie bonita, que eu digo: isso aí é aquele mesmo. E ali eu comecei a meditar. Eles não sabem como vão ser o dia deles. A gente canta porque Ele é. A gente não canta porque Ele vai fazer. A gente canta porque Ele já fez. Esse homem está dizendo: eu não sei, eu só sei que eu era cego, e agora eu posso ver. A Bíblia diz, irmão, que esses homens, eles olham e dão uma palavra final para esse homem. E disse: olha, você é discípulo dele, você se parece com ele, então se retira da sinagoga. A Bíblia diz que eles o expulsaram da sinagoga. Eles o expulsaram da sinagoga. Aquele homem sai da sinagoga. Quando ele sai da sinagoga, diz a Bíblia é quem diz, que Jesus foi ao encontro deste homem, porque esse homem tinha sido expulso. Está no texto. E Jesus foi ao seu encontro, pois tinha sido expulso. Interessante que na Bíblia, no Novo Testamento registrado, Jesus passou por muitos lugares e atendeu muitas pessoas, mas nesse cego, Jesus foi 2 vezes ao encontro dele. Você pode perceber, na Bíblia inteira, passou a mulher de fluxo de sangue, passou a casa de Jairo, e seguiu viagem, seguiu o caminho. Esse homem, Jesus voltou, porque esse homem nem tinha a convicção total de quem era Jesus, mas estava defendendo Jesus. Nem tinha a certeza. Se olharam para ele e disseram: mas sim, mas quem é ele? Ele não teve uma profundidade para dizer quem era. Ele disse: foi um profeta, um homem chamado Jesus. Mas ele não teve mais nada a dizer, mais nada. Mas se esse homem, um pouco que ele sabia, a pouca experiência que ele teve, ele já começou a abrir a boca para defender Jesus, para lutar pela causa de Jesus e não pela causa dele, para arrumar encrenca com os outros dentro da sinagoga. Mas ele não abre mão da convicção dele, porque aquele homem, para se sair daquela confusão, podia dizer: é ele mesmo, ele não é nada não. Mas ele foi até o fim. Se for para morrer por ele, eu vou morrer. Porque evangelho não é pegar a sua vida e receber de Deus sempre, é entregar a sua vida. Se for para perder algumas pessoas, algumas amizades lá no mundo que servem a outros deuses, eu vou perder, mas eu não deixo a minha convicção que eu tenho por ele. Esse homem está lutando pela causa do Senhor e por isso ele é expulso. Aí Jesus diz: eu vou lá. Pastor, por que Jesus foi? Porque um dia Jesus chorou essa mesma dor. E como nada que estejamos passando Jesus não conheça, nada que estejamos passando Jesus já não tenha passado. Eu estou sentindo uma dor, pastor. Jesus passou por dores. Ah, pastor, eu estou sendo essa área da minha vida. Jesus passou por isso.
Ah, pastor, está acontecendo isso na minha vida. Tudo que aconteceu aqui, já Jesus sabe. Porque Ele veio e experimentou de sentimentos humanos. É por isso que Ele entende a nossa dor como ninguém. Escute, o que está doendo em você, para algumas pessoas podem ser alheios, porque eles não passaram pelo que você passou. Eles não estão sentindo o que você sentiu. Mas a Bíblia diz, em vários textos da Bíblia, quando Jesus olhou para a situação de muitas pessoas, sentiu íntima. Jesus sentiu íntima, porque Jesus sabia de que se tratava aquela dor. Eu preciso dizer para você que de todas as dores Jesus entende, e Ele sabe do que se trata exatamente. Essa dor Jesus já tinha passado na sinagoga de Lucas capítulo 4. Jesus estava pregando a palavra quando expulsaram Jesus da sinagoga. O que foi expulso agora está indo consolar quem estava sendo expulso. Você entende que nessa área, deixa eu abrir um parênteses aqui, nessa área Jesus foi ferido, mas não feriu. Jesus foi machucado, mas não machucou. Diferente de pessoas que reproduzem erros geracionais. Tem comportamentos hoje porque um dia alguém tiveram com eles. Ferem hoje porque foi ferido um dia. Jesus foi ferido, mas está curando. Escute, você foi ferido para sarar outros. Você foi marcado para marcar a vida de outros e não marcar negativamente. Porque tem pessoas que se escondem atrás disso. Ah, mas eu sou assim por conta disso, eu sou assim por conta daquilo. Jesus não pega a sua dor e causa dor nos outros. Jesus pega a sua dor e diz: eu tenho um lenço para você, eu sou consolo para você aqui. Aí a Bíblia vai dizer que Jesus olha para aquele homem e vai ter uma conversa particular com ele. E diz assim: você crê no Filho do Homem? Peraí, pastor, eu vou caminhar para o fim e vou encerrar agora. Equipe do louvor, eu vou orar. Você crê no Filho do Homem? Mas quem é o Filho do Homem? Irmão, ele já tinha sido tocado por Deus, estava defendendo a causa de Jesus, estava no culto em que Jesus operou na vida dele. Saiu da sua casa para ir ao encontro de Jesus, mas não sabia quem Jesus era ainda. Ele já estava curado, mas ainda não estava sarado. Ele já estava com a sua vida restaurada, mas ainda não estava salvo. E o que faz Jesus sair pela segunda vez e ir ao encontro desse homem é para falar que a cura é muito boa, o milagre é muito bom, a bênção é melhor ainda, as coisas que acontecem é melhor ainda, mas tem uma coisa melhor do que o melhor ainda: a salvação em Cristo Jesus. Deixa eu te falar uma coisa: no céu vai ter gente que estava doente e não foi curada, mas no inferno vai ter gente que estava doente e foi curada, porque se contentou com a cura, achando que a cura é o passaporte de ter uma vida de comunhão com Deus. É por isso que Jesus dá um grito lá em Mateus, diz: é melhor arrancar o braço. Mas a nossa geração quer o alívio da dor na hora, quer a cura na hora. Aí Jesus está dizendo: é melhor arrancar o braço, o olho, mas chegar no céu com o olho assim mesmo, do que ir com os dois olhos funcionando, mas chegar no inferno. O que é o inferno, pastor? O lago que arde com fogo e enxofre. A Bíblia está me dando o direito de dizer que tem gente na igreja que já foi curada, já foi tocada, conhece o Evangelho, já falou com Jesus, mas não tem uma experiência real com Ele. E deixa eu te falar algo: Jesus é Senhor de muita gente. Senhor é aquele que cura, aquele que liberta. Mas Jesus não quer ser só o teu Senhor. Jesus quer ser o teu Salvador. É por isso que Jesus chega para esse homem e olha para ele e diz assim: eu sei que você já deu testemunho, eu sei que você já foi curado, mas você crê no Filho do Homem? Que é isso, pastor? É uma oportunidade de ter uma experiência real. Escute,
Você teve a oportunidade de entrar nessa porta, mas Jesus está te dando a segunda oportunidade da noite. De quê? De ter uma experiência real com Ele. Porque ninguém vive de milagre. Ninguém vive de bênção. Ninguém vive de coisas que Jesus pode proporcionar. O que você precisa viver é de comunhão. O que você precisa viver é cheio da presença dEle. Nós estamos no meio de uma geração onde as pessoas estão entregando bênção como se fosse algo. Pega a bênção aqui, pega a bênção ali, tira a bênção aqui. Ei! Aí Deus olhou para Abraão e disse: Abraão, vou abençoar o que te abençoar, amaldiçoar o que te amaldiçoar. Tu está vendo os grãos da areia, as estrelas do céu? Essas serão a tua descendência, que não vai dar para contar. Mas sabe de uma coisa, Abraão? Ser você a bênção. Porque a bênção você não vai pegar aqui nem pegar ali. Quando você pisar a planta do seu pé, eu vou dar por herança, porque você é a bênção. Você não recebeu palavra nessa noite, toma aqui ou recebe ali. Não. Mas você já é uma bênção. E quando você colocar o teu pé, o ambiente amanhã vai se transformar em bênção. O que era para ser maldição, o que era para acabar, não vai acabar, porque você já é uma bênção. Aí Jesus olha para este homem, e eu quero encerrar agora, e diz: você sabe quem está falando com você? Você crê no Filho do Homem? E ele disse: quem é Ele, Senhor, para que eu creia? Ele está dizendo: é quem está falando com você agora. Eu. Ele olha para Jesus e diz: eu creio, Jesus, Senhor. Ele se prostra e começa a adorar. Aqui ele inicia uma vida com Deus. Experiências de culto não garantem um encontro pessoal com Jesus. Milagres recebidos não garantem um encontro pessoal com Jesus. Bênçãos recebidas não garantem um encontro pessoal com Jesus. É algo muito maior, é relacionamento. E como é que eu vivo esse relacionamento, pastor? Se aproximando dele, crendo nele como Senhor único e suficiente e Salvador da sua vida. Deixa eu falar uma coisa. Você pode estar na igreja, mas não ter vindo para o culto hoje. Você pode ter saído de casa, mas está distante. Mas o que Deus manda dizer para você aqui nessa noite é: aquele que crê em Deus é necessário que se aproxime de Deus. Aquele que crê em Deus é necessário que se aproxime de Deus. Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Purificai as mãos, pecadores. Sabe por que nós viemos para cá? Não foi para ganhar, foi para perder. Porque perdendo nós ganhamos. Foi para perder a nossa vida, para achar ela. Jesus olha nesse mesmo, escute, Jesus olha nesse mesmo texto. Só vou ler esse versículo para encerrar. Jesus olha nesse mesmo texto e diz assim: os fariseus estavam perto e perguntaram: por acaso nós somos cegos? Aliás, Jesus continuou, versículo 39: eu vim a esse mundo para juízo, a fim de que os que não veem vejam, e os que veem se tornem cegos. O que Jesus estava dizendo era que tinha dois grupos de pessoas: o cego físico estava vendo, mas o homem que estava vendo espiritualmente estava cego. Porque quando Jesus disse todo o processo que ia fazer na vida do homem: eu estou untando aqui, mas você vai para o tanque de Siloé se lavar. Ele não disse: não, Senhor, eu não preciso. Jesus não veio para os sãos. Jesus veio para quem reconhece e diz: eu preciso ter um encontro pessoal com Jesus. Eu preciso me aproximar dele. Irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Talvez você esteja pensando: o pastor está falando isso para que alguma alma nessa noite se renda. Deixa eu falar algo para você, é muito mais sério do que isso. Eu acabei de falar de um homem que teve experiências, que recebeu milagre, favores de Deus, que recebeu a mão de Deus estendida sobre a vida dele, mas ele não tinha experimentado a salvação em Cristo Jesus. E pode ser que você goste dos hinos, pode ser que você já tenha tomado a sua decisão, mas não tenha experimentado isso, em declarar Jesus como Senhor da sua vida, e ter essa intimidade de entender que a adoração não é um momento, é uma vida.
É por isso que nós falamos todos os cultos. O que acaba aqui é a reunião, porque o culto continua. O que acaba aqui é o ajuntamento de pessoas, porque o culto é nossa vida. Esse homem agora vai viver algo mais importante do que ele viveu na primeira fase. Na primeira fase ele foi curado externamente, mas na segunda fase ele é curado dentro. Jesus está trabalhando dentro do seu coração, dentro da sua vida. E eu quero te perguntar: será que você vai parar suas experiências naquilo que Jesus fez em algum dia na sua vida? Em um milagre que você possa ter vivido, em algo que você possa ter enfrentado? Ou você vai deixar que Jesus entre dentro e faça a transformação aqui dentro e comece a mudar a tua realidade? Eu quero orar por você. Feche os seus olhos onde você está. E quero declarar nessa noite: é noite de encontro com Deus. É noite de comunhão com o Senhor. É noite de nos encontrarmos com Ele. É noite de nos apresentarmos a Ele. É noite de nos aproximarmos dEle. É noite de deixarmos que o rio de Deus passe e flua sobre nós. Porque Jesus está aqui, irmão. O Senhor Jesus está aqui nessa noite para quebrar correntes, cadeias, jugos, lembranças do passado, acusações na mente. Mas você precisa entender uma coisa: não dá para viver de momentos, não dá para viver de coisas, de benefícios de Deus na nossa vida. Não, pastor, não. É preciso ter uma vida próxima a Jesus. Sabe por quê? Porque todos aqueles que estiveram próximos a Jesus foram transformados. Vê Isaías no capítulo 6, quando ele viu o Senhor, iniquidade não ficou perto. Vê João quando viu Jesus na ilha de Patmos. Irmão, se tem uma coisa que o inimigo das nossas almas não quer, é uma igreja que se aproxima de Deus. Porque uma igreja próxima de Deus é uma igreja repreensível. É uma igreja que é transformável. É uma igreja que é ensinável. É uma igreja que diz: a minha vida não está boa, eu preciso tomar a minha decisão e entender, eu quero estar com Jesus. Não pelo que Ele pode fazer, não por uma bênção que Ele pode me dar, mas desfrutando da presença dEle. Pai, eu abençoo a Tua igreja. Eu declaro em nome de Jesus: o Senhor tem poder sobre a vida, sobre a morte, sobre o inferno. Eu declaro canceladas cadeias aqui nesta noite, pesos. Eu declaro pessoas livres aqui nesta noite para viver tudo aquilo que o Senhor tem preparado para elas. Nós abençoamos o Teu povo, a Tua igreja, e declaramos a vida de Deus sobre nós. Em nome de Jesus nós oramos e já Te agradecemos. Em nome de Jesus, e toda a igreja diz...